Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tamo Portugal. Meu nome é Lúcio de Oliveira. E o meu nome é Stephanie de Oliveira. E hoje no nosso vídeo a gente vai responder uma pergunta que a gente recebe muito, né? Como vocês sabem, a gente tá morando em Braga, né? Exatamente. E a pergunta que vocês sempre nos fazem é: como é que estão os empregos aqui em Braga? Tem muito emprego? É fácil de conseguir esses empregos? De que documentação precisa? Então a gente vai responder hoje nesse vídeo tudo que você precisa saber sobre os empregos aqui em Braga. E como também foi a nossa experiência, né? Onde a gente tá trabalhando, como a gente conseguiu, tudo isso a gente vai contar nesse vídeo, tá certo? Então roda a vinheta aí, Thales. Tem vaga em Braga? Tem vaga em Braga. Né? Antes da gente gravar esse vídeo, hoje, dia 1º de outubro, dia que a gente tá gravando, eu entrei lá no Net Empregos, que é um site que é comum aqui, um dos maiores sites de empregos aqui, onde todo mundo bota vaga lá. E tinha 1.400 vagas abertas para a zona de Braga. Claro que algumas dessas vagas são vagas para profissões qualificadas, né? Seja da área de TI, da área de saúde e tal. Mas tem muitas vagas que são gerais, tipo fábrica, cafeteria, pastelaria, restaurantes e tantas outras coisas. Que você não precisa ter experiência necessariamente para poder conseguir essas vagas, né? Então tem bastante. Vaga tem. A grande questão que a gente encontrou aqui foi que as vagas, quando a gente chegou, muitas delas pediam o quê? A manifestação de interesse no artigo 88. Isso. O que acontece? Aqui, como estamos em Braga, Braga tem muitos imigrantes mesmo, principalmente brasileiros. E o que estava acontecendo? O nosso grande problema foi esse. A maioria, quando entrava em contato com a gente, você já tem manifestação? Você já tem residência? Não temos. Então quando tiver, nos retorna. Só que para conseguir a manifestação, nós precisávamos de um trabalho. Sem o trabalho, a gente não conseguiria dar entrada nessa manifestação. Então ficava nessa... Como é que a gente vai conseguir? Mas, por que estava acontecendo isso? Muitas pessoas, muitos imigrantes, entravam nas empresas, pegavam o contrato, faziam a manifestação de interesse e abandonavam o trabalho. Não só simplesmente pediam demissão, eles abandonavam o trabalho. Na empresa que eu estou trabalhando hoje, acontecia muito isso, de pegarem o contrato, fazerem a manifestação e depois de 2 dias largavam o trabalho, abandonavam. E aí isso complicou muito a vida dos brasileiros que estão morando aqui hoje, que não tinha essa documentação, a gente ficava de mãos atadas, né? Porque geralmente quem contrata mais sem a documentação, ou seja, sem a residência e tal, ou a manifestação, eram justamente restaurantes, cafeterias e fábricas. E aí eles começaram a restringir por causa desse jeitinho brasileiro que estava rolando. Como é que foi que a gente conseguiu o emprego? Como é que foi essa nossa procura? Algo que a gente vê frequentemente aqui, conversando com os pessoal que está chegando, é gente que se dá o luxo de procurar escolher o emprego que quer. Assim, se você consegue escolher e esperar, ótimo, parabéns. Ou se você já veio com o emprego certo ou em vista, também é maravilhoso. Mas se no geral você veio para procurar emprego, para se manter aqui de alguma forma, então, o mínimo de escolhas você precisa fazer. Você tem que trabalhar no emprego digno que te dá a documentação e pronto, gente. Você não está num trabalho que te explore. Que você seja escravo, que vai pagar as suas contas. Vá atrás, não escolha, principalmente nesse início. Porque senão, o que pode acontecer é, eu tô com a reserva financeira boa, então eu não vou aceitar esse, deixa eu procurar um melhor. Pode acabar a sua reserva e você não conseguir um trabalho. Você pode demorar muito mais do que você está imaginando para conseguir um trabalho. E aí depois você fica sem dinheiro, e aí? O que você vai fazer? Por exemplo, lá desde o Brasil, desde onde a gente estava no Brasil, que a gente já vinha colocando isso na nossa cabeça. Que eu sou publicitário, sou formado em publicidade, e eu sabia que eu não ia trabalhar nessa área aqui. Então, desde lá, já vinha pensando, vou trabalhar como garçom, vou trabalhar em fábrica, vou trabalhar em alguma coisa assim, como motoboy, porque eu sabia que não conseguiria de cara trabalhar, também nem queria, né, continuar na minha área. Mas tudo bem, mas a gente já foi desfazendo, então, na minha cabeça, a única coisa que eu não poderia trabalhar era em construção, porque eu não posso fazer muito esforço físico pesado por causa do meu problema de coluna. Então, essa era a minha única restrição, né, por causa do meu problema de coluna, então não posso fazer muito esforço físico. Esforço físico, assim, pesado, de pegar peso, ficar baixando, subindo e tal. Então, era a minha única restrição. Do resto, a gente veio topando tudo, e foi o que a gente fez, né, saiu colocando currículo em loja. Eu e Stephanie, a gente imprimia, sei lá, uns 20, 25 currículos.
E a gente passava o dia batendo perna, né? Sem falar também que quando a gente chegava em casa, a gente abria o computador e ia lá mandar currículos no Net Empregos, na OLX, em tudo quanto era lugar. Grupo de Facebook. Eu vou colocar aqui algumas listas desses sites, né, para vocês que estão chegando e quiserem saber como procurar emprego. Então tem vários sites que você consegue olhar. E até se você já ainda estiver no Brasil, entra nesses sites, vai dar uma olhada para você ter uma noção dos empregos que tem aqui disponível. Eu fazia muito isso no Brasil. Eu olhava pra gente escolher a cidade. É verdade. Pra gente escolher qual cidade. A gente, talvez Braga tá com mais vaga. Mas Porto tem essas vagas aqui. A gente sempre ficava olhando, né? E aí a outra forma de procurar emprego, além de correr atrás de entregar pessoalmente e de acessar, é se cadastrar em empresas de RH, né? Como aqui, eles contratam muito pela Kelly Services, pela ADECO, aqui pela eles chamam Líder, de empresas de trabalho temporário. de trabalho temporário. São empresas de RH que, no caso, eles terceirizam a contratação para essas empresas. Então, essas empresas ficam responsáveis pela toda essa parte de RH de uma fábrica, de uma cafeteria e tal. Então, se você faz esse cadastro tanto no site deles, como também na agência pessoalmente, que geralmente eles chamam também muito para as vagas que tem lá no cadastro. Então pode ser também uma alternativa. Foi isso que a gente fez. E assim, chega, faz tudo isso, mas não deixa de procurar. Foi numa entrevista, a pessoa falou, olha, até tal dia eu te retorno dando a confirmação. Não espera até tal dia. Continua entregando até você estar com o seu contrato em mãos. Não deixa de procurar, não confia, porque muitas vezes eles falam, vou te ligar tal dia, e não liga. Eles não retornam. Aconteceu isso, Stephanie. Stephanie foi para umas entrevistas e ele chegou tinha lá, deixado certo. Não, tal dia eu te ligo. Quero muito que você entre na empresa, olha, tá tudo certo, eu vou só informar isso para a supervisora, mas acho que isso era na segunda, ele fez na quinta-feira, até quinta-feira eu te retorno. Eu, beleza, nossa, mas ele me deu muita confiança, eu vou ficar, eu tô certa que eu vou ficar. Até hoje ele não retornou. Então, bora lá. Vamos contar como é que foram a nossa trajetória de empregos aqui até agora. Estamos 7 meses aqui em Portugal. Primeiramente, eu consegui um emprego como estafeta em um restaurante de comida japonesa, feito aqui motoboy. Então, só que o problema era que era só os finais de semana, de quinta a domingo, e só meio período, ou seja, 4 horas. Então, eu ganhava só metade da diária e só aos finais de semana, só de quinta a domingo que eu recebia essa diária. Então, era um emprego que era bom porque daria para conciliar se eu conseguisse outro emprego de cara, mas era ruim porque não conseguia ganhar um salário todo inicialmente. E nessa época eu não estava trabalhando ainda. Nessa época o Stephanie ainda não estava trabalhando. Então, assim, mesmo trabalhando nele aos finais de semana, eu continuei procurando emprego. Fiz ainda teste em um restaurante e a gente continuou, não consegui ficar no restaurante e a gente continuou procurando até que apareceu uma vaga num grupo de WhatsApp que era para os Correios. Era uma empresa terceirizada que estava procurando para ser carteira, da ajuda dos Correios. E aí consegui, mandei o currículo, consegui ficar, e aí o que acontecia era que era só 30 euros a diária, né? Então porque eram 6 horas, então não chegava a ser uma diária que daria um salário mínimo, e também, não era certeza, era por recibo verde e era confirmação semanal. Então eu trabalhava uma semana, quando chegava o final de semana, eles diziam se eu ia trabalhar ou não na outra semana. Isso foi bom porque nos ajudou durante esse período a ter uma reserva, então fiquei trabalhando nos Correios, fiquei trabalhando no restaurante. Não gastar tudo da nossa reserva, né? Sustentou a gente, mas infelizmente não completava um salário, ficava nessa incerteza, então a gente ficou naquela. Só que foi aí quando os Correios me chamou para ter então um contrato por eles mesmos. Na verdade, não por eles, por uma empresa terceirizada, pela uma empresa de RH, né, empresa de trabalho temporário, mas que já tinha as vantagens de um funcionário dos Correios, que era um salário completo, vale alimentação, tinha certeza tudo de que ficaria. Direito, né? É um contrato a termo incerto, então, ou seja, enquanto os Correios quiser que eu continue, eu tô lá. Então esse aí já tá mais certo e é o que eu faço atualmente. Eu sou carteiro, né, nos Correios aqui de Portugal, que se chama CTT. Trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia, né, e tenho folgas aos finais de semana. No meu caso, eu só consegui este emprego que eu estou até hoje, atualmente. Vai fazer 4 meses que eu tô na empresa, que é uma fábrica. Quando a gente chegou, a gente já falou, a gente fez cadastro nessas empresas temporárias e uma delas entrou em contato comigo, acho que quase 2 meses depois, a gente nem lembrava mais que tinha feito esse cadastro lá. Ela entrou em contato falando que a empresa agora estava chamando e essa fábrica, ela fica no distrito de Braga, mas não na cidade. Porém, eles têm o autocarro que leva a gente até a fábrica
fábrica e nos traz de volta até a cidade. E aí eu fui, fiz a entrevista, fiz um teste lá. Fiquei até apreensiva, achando que eles iam medir, assim. Mas, tipo, eles ensinam, eles dão treinamento, eles fazem tudo. É muito difícil você ser demitido, porque eles fazem de tudo pra você ficar na empresa. Então eu fiz lá, já saí do teste com a promessa de contrato de trabalho, abri a minha manifestação de interesse, passei pra eles e eles me deram o contrato de 2 anos lá na empresa. Após isso, se eu quiser continuar lá, a própria fábrica me efetivará lá. Então comecei nessa empresa, então eu demorei quase 3 meses desde que a gente chegou pra conseguir esse emprego. Por isso que a gente fala muito sobre o planejamento financeiro. Venha com uma boa reserva, porque pode dar sorte de no dia seguinte você conseguir trabalho? Pode, mas não é regra. Pode acontecer de você demorar a conseguir trabalho, pode acontecer de você conseguir um trabalho e não durar nesse trabalho e ficar mudando de trabalho. E isso quebra o seu planejamento financeiro se você vier com pouco dinheiro. Então, se planeje o máximo que você puder. Lá no vídeo dos primeiros passos, a gente falou de tirar o NIF, o NIS. A gente falou que nesse vídeo a gente contaria sobre a manifestação de interesse, né? E aí, tipo, como a gente falou, algumas empresas estão exigindo a manifestação de interesse logo de cara. Então, você precisa ter essa busca maior por emprego até achar uma que contrate sem a manifestação e que te dê o contrato para você abrir a manifestação. E eu acredito que esse novo visto de trabalho vai facilitar algumas coisas em relação porque a você isso. vai estar já com o visto, então as empresas talvez já vão lhe contratar de cara. Então, para abrir a manifestação de interesse, o que é que precisa? Precisa do passaporte, que é o seu documento oficial, enquanto você não tem título de residência aqui. Precisa do comprovativo de entrada regular no país, que é o carimbo lá do passaporte em Portugal. Né? Precisa ter mais. Caso você não tenha o carimbo, você precisa declarar a sua entrada no país. Tem que entrar e logo lá no CEF para declarar a entrada. Comprovativos de meio de subsistência, ou seja, o contra-cheque, o primeiro recibo ou a conta, o extrato da sua conta. O certificado de registro criminal do país de origem, ou seja, os antecedentes criminais. Isso dá para tirar online, daqui mesmo, não precisa ser trazido do Brasil isso, tá, gente? Documento comprovativo que dispõe de alojamento, ou seja, o atestado de morada ou comprovante de residência. Todas as documentações que a gente falou nesse outro vídeo que a gente fez, elas são necessárias para fazer a manifestação. NIF, NIS, atestado de morada, todas essas documentações você vai precisar para fazer a manifestação. E o contrato de trabalho, ou como foi o caso do chefe, a promessa de contrato de trabalho. E aí, guarde todas essas documentações. Contrato de trabalho principalmente, porque a sua entrevista com o CEF vai demorar para acontecer, tá? Em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Quando você for para sua entrevista, eles vão pedir a documentação que você colocou lá quando você fez a manifestação, por mais que você esteja em outro trabalho. Você pode levar o contrato de trabalho atual, que você vai precisar estar trabalhando, mas eles vão pedir toda a documentação que você anexou lá. Então você precisa guardar essa documentação. Então, só para finalizar, como o Stephanie já falou, o planejamento financeiro é importantíssimo. Não venha se confiando porque fulano de tal trouxe 500 euros e conseguiu trabalho na primeira semana. Pode acontecer com você, mas pode não acontecer. Não faça isso. Pense em trazer o equivalente a 1, 2 salários daqui para servir como essa reserva. Porque se você conseguir emprego de cara, você já pelo menos vai ter uma reserva aí para alguma outra coisa que você precisar comprar. E a outra é corra atrás. Corre atrás. Não fica parado. Não fica esperado sentado no sofá não escolhe trabalho, vem, dá o sangue mesmo, dá a cara a tapa, pega trabalho para conseguir o contrato, para conseguir a manifestação de interesse. Aqui eles gostam muito de ver você, então pega o currículo, vai entregar lá de cara com o chefe, né? Vê uma vaga no site, vê uma vaga no grupo de Facebook, pega o endereço dessa loja, pega o endereço desse restaurante, vai lá, entrega para o cara, para eles verem você e ver que você quer, né, trabalhar. Então isso é muito importante para eles. Então, é isso, essa foi a nossa experiência com os trabalhos aqui em Portugal, como foi todo o nosso processo. Nós iremos postar vídeos também sobre o nosso planejamento financeiro, o que é que a gente fez para juntar dinheiro, quanto a gente juntou, como foi a nossa expectativa, se foi positivo, se precisava melhorar ou se superestimada. Enfim, se inscreve no nosso canal, não deixe de aproveitar todos os nossos vídeos aqui neste canal, que a gente está compartilhando toda a nossa vida. Então se inscreve, aperta aqui no gostei, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Segue a gente no Instagram, nas outras redes e até a próxima, gente. Tchau, tchau.